Olá, eu sou o Dr. Tadeu de Góes. Quando você procura por um profissional para a realização de qualquer tipo de serviço, você o deseja e o imagina com bastante competência, especialmente quando ele realiza o serviço para si próprio. De fato, imaginamos que o churrasco na casa de um profissional que trabalhe com carnes tenha uma excelente picanha ou alcatra, ou pelo menos que a carne não seja dura, não é mesmo? Da mesma forma, imaginamos um alfaiate cabendo elegantemente num terno. Seria contrassenso, por exemplo, ser atendido por um dentista exibindo um sorriso com uma cárie grotesca. Bem, nem sempre é assim, especialmente com os médicos. O que se espera de um profissional que tenha a pretensão de cuidar de nossa saúde? Fazer com que vivamos mais e melhor. Ora, esperamos que ele próprio tenha uma saúde invejável e apresente uma longevidade saudável. E isso definitivamente não ocorre com os médicos. Não no Brasil, pelo menos. Não há muitas pesquisas estudando o tema, mas em 2008 o Conselho Federal de Medicina realizou a melhor pesquisa que conheço sobre o assunto, que foi chamada A Saúde dos Médicos no Brasil, e envolveu 8.700 médicos de todo o país. E qual foi sua conclusão? Os dados, além de assustadores, são preocupantes, e eu gostaria de apresentar alguns deles para vocês. A pesquisa revelou que 46% dos médicos apresentam distúrbios psíquicos, como a depressão ou a ansiedade, e 57% queixam-se de estafa e desânimo com o emprego. Também apontou um quadro de formação de ideia suicida. Em cada 100 médicos, 5 se sentem sem esperança, se julgam infelizes e têm pensado em dar fim à própria vida. O estudo do Conselho Federal de Medicina mostra que a prevalência de distúrbios psíquicos nos médicos supera em 12% a incidência na população em geral. Além do elevado índice de depressão, os problemas físicos dos médicos também são alarmantes. 1 em cada 5 sofre de doenças cardíacas ou de alterações no sistema circulatório e 21,8% convivem com mau funcionamento do aparelho digestivo. O médico é a categoria profissional que mais usa drogas, desde o consumo elevado de álcool até as ilícitas, para suportar a carga de trabalho. Outro dado agravante sobre o estresse da profissão médica é que o médico morre mais cedo e sofre mais acidente de trânsito, principalmente durante o deslocamento de um local de emprego para outro. Dos profissionais que responderam à pesquisa, 9,7% disseram que são portadores de transtornos mentais ou comportamentais. A pesquisa também mostrou alta porcentagem de dependentes em nicotina. Lidar com pessoas nunca foi fácil. Lidar com pessoas debilitadas pode ser ainda mais difícil. Há muitos trabalhadores que sofrem um estresse enorme pela pressão da cobrança dos seus resultados, como o pessoal que trabalha em bancos, por exemplo. Multiplique esse estresse quando o resultado cobrado diz respeito à vida das pessoas. Há também a convivência com as consequências de um erro médico. Como todo ser humano, nós médicos também erramos, e conviver com as consequências disto é devastador para a saúde física e mental. Algumas pessoas justificariam esta situação com o seguinte pensamento: o médico estaria tão preocupado, interessado e ocupado cuidando da saúde de seus semelhantes que não teria tempo para cuidar da sua própria saúde. No meu entender, é um pensamento simplista e romântico da situação. É claro que há colegas que fazem da sua profissão um sacerdócio e entregam-se de tal forma à sua atividade física que comprometem a sua própria qualidade de vida e, por conseguinte, a da família. Eu tive a oportunidade e o prazer de cruzar com algumas dessas pessoas, não apenas na medicina, mas em várias outras áreas, como enfermagem, por exemplo. Mas, honestamente, não acho que seja por aí. O médico, a exemplo do que ocorre com a maioria das pessoas, especialmente no Ocidente, deixou-se levar pela correria atrás do metal que parece dar o sentido da vida para grande parte das pessoas.
adotou um modo de vida orientado por uma crescente propensão ao consumo. É claro que muito desta situação deve-se ao fato do médico padecer das mesmas fragilidades das pessoas em geral e procurar a felicidade em lugares em que ela não costuma estar, como no carro novo ou no apartamento na praia. Ou seja, não faz profilaxia contra o status, não se previne contra o consumismo, não esteriliza a ganância. E é compreensível, o médico é uma pessoa como qualquer outra, mas também não deixa de ser melancólico. Como seria bom ver aquele profissional de branco exibindo saúde, que é o bem-estar físico, psíquico e social de alguém. Alguém dirá que é difícil atingir esta meta com os baixos salários pagos aos médicos, que seus rendimentos estão abaixo daquilo que sua formação exigiria. Eu até concordo. É uma formação de pelo menos 9 ou mais anos. Some-se a isso a extrema responsabilidade que tem em suas mãos e, de fato, é um profissional merecedor de melhores rendimentos. Mas isso não ocorreria em maior ou menor grau em outras profissões? Tome-se o exemplo dos professores. A educação, por acaso, é valorizada no Brasil? Não. Eu penso que essa situação é assim porque o médico não toma o remédio que prescreve. Além disso, pratica para si o estilo de medicina vigente, ou seja, essencialmente curativa e sintomática na maioria das vezes, e muito pouco preventiva. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Obrigado pela sua atenção e um grande abraço a todos.